nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome, Jesus Cristo, anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá no alto céu fluir. Quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória a Jesus. Glória a Deus. A esperança do tempo é Jesus nos chamar. Ele vai chamar nós mesmo. A gente estiver preparado para a sua grande vinda, iminência, gloriosa, para que possa arrebatar o seu povo na terra. O hino 570. 570. A última hora. Filhinho, já é a última hora. Então, vamos lavar esse hino. A última hora. E você que está escutando, alcance desse som, desse microfone, a minha voz, e chegue ao teu ouvido. E você medite nesse hino, a última hora. Esse. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que de ti não há de ter a tua alma, qual será no futuro de lá? Meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procura a paz neste mundo, em prazer, em que passa em vão, mas na última hora da vida, Ele não te fará. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso do rio, meu amigo, quando ouvir falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer
libertar. Tem manchado tua alma, não pode contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ter o agosto no céu. Meu amigo dos dons tem a escolha, vida, morte, qual vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, trilhará se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida, morte, qual vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Glória a Deus. Meu amigo, não deixe de fazer amanhã, porque hoje é o dia profundo para que você possa aceitar Cristo. Glória a Deus. Somente você pode entregar a tua vida a Cristo. Glória a Deus, aleluia. Faça hoje, mas não deixe para amanhã, porque a Bíblia diz que amanhã pode ser tarde demais. Como lemos aqui, cantamos louvor, amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o dia certo para que você possa vir contemplar a paz do Senhor e perdoar seus pecados. Louvado seja engrandecido ao nosso Deus poderoso. Graças a Deus, esta noite ouviremos a leitura da palavra de Deus e pelo nosso irmão pastor orar. Quem vai pregar hoje? A peça. Glória. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Acabar de abrir a leitura aqui, deixa eu ler aqui. Então vamos ler aqui. Vamos ler no livro de Atos, capítulo 3, amém? Versículo 1. O título diz: A cura de um coxo. Aleluia, Pai. A cura de um coxo. Oh, glória. Atos, capítulo 3. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E nos diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Louvado é o nome do Senhor Jesus. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo,
andando e saltando, louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E receberam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém. E Jesus, podeis tomar a vossa ceia em nome de Jesus, amém? Nós acabamos de ler aqui, irmãos, um verdadeiro milagre, né? Uma pessoa que era coxo desde o ventre, aleluia, desde o ventre da mãe dele, era coxo, louvado é o nome do Senhor. E era colocado na porta do templo para pedir esmola. Amém, Jesus? Louvado é o nome do Senhor. Mas quando eles viram Pedro e João, ele viu, aleluia, eu creio assim, que ele calculou que ele iria receber uma esmola e não precisaria pedir para mais de mês, amém? Mas só que ele recebeu, não recebeu em dinheiro, em cash, né? Amém? Mas ele recebeu algo tão precioso na nossa vida, que eu creio que cada um de nós, aleluia, quem já recebeu Jesus, está recebendo bênção até hoje. Para quem não recebeu, ainda está pronto, aleluia, para deixar, sabe, esse alejamento de vida, né? Porque muitas das vezes a gente pensa que nós estamos inteiro, completo da presença de Deus, mas nós está faltando algo, nós estamos coxos diante de Deus. Amém? Quando nós aceitamos a Jesus, então nós tomamos posse de vitória, aleluia, então nós começamos a ser uma pessoa, como a Bíblia nos fala, imagem e semelhança do Senhor. Quando nós não temos Jesus, está faltando algo aí, amém? Então eu creio que nessa noite, aleluia, Deus está falando forte comigo, com você. Receba a tua palavra, essa palavra, porque Deus é na tua vida e está tentando te alcançar também onde quer que você esteja. Amém? Então, vamos deixar de ficar andando, aleluia, de muletinha para cá, para lá e para cá. Amém? Porque Deus fez nós perfeito. Vamos pegar, aleluia, ser perfeito, procurar a perfeição na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Vamos fazer oração, irmãos? Amém? Oração. Eu necessito das vossas orações. Quem mais? Amém? Louvado é o nome do Senhor. Os irmãos sabem, eu estou com uma situação meio enrolada ainda, mas Deus vai desenrolar. Amém, Jesus? E tudo que nós conversamos, pastor e o Johnny, amém? Tudo que nós conversamos, você acredita que está vindo na palma da minha mão? Está vindo na palma da minha mão, a respeito daquela situação de pessoas, né? Aleluia! E a gente começa a ver. Eu gostaria de pedir também oração para um irmão que é dono da minha casa, amém? Irmão, estou sentindo, ele é presbítero da Assembleia, mas eu estou sentindo que está entrando alguma coisa na vida dele. Já tem uns dias que ele não vai para a igreja. Eu estou achando que ele não foi para a igreja de novo, novamente hoje. E quando eu saí de casa, ele estava de bermuda, estava de camiseta, lá fora, né? Aí quando ele me viu, eu ia perguntar para ele, e aí, Varão, vai chegar na hora da bênção apostólica, né? Tem que gosta de brincar com todo mundo, né? Então, mas eu não senti de não brincar, porque eu vi que o semblante dele está meio mudado, entendeu? Vamos apresentá-lo na mão do Senhor, ele, a família, é um vaso na mão de Deus, é um obreiro, e o inimigo procura atingir geralmente essas pessoas, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, eu me coloco diante da tua presença, pedindo, Senhor amado, aleluia, alcance as vidas, ó Pai, que não estão aqui nessa noite, Senhor. Senhor amado, abençoa o irmão Isaías, ó Deus amado, a família dele, abençoa, meu Deus, também Jesus amado, aleluia. Deus, ó Senhor amado, nossa irmã Rosângela, Deus amado, o esposo dela, Pai, aleluia, Senhor, visita, Pai, este casal, em nome de Jesus, eu creio. Deus amado, ainda que o inimigo esteja tentando algo contra a vida do teu povo, Pai, que te serve. Senhor Deus, eu creio que neste momento, Pai, o Senhor está quebrando esse vínculo, toda a investida do diabo na vida de cada um, Pai. Deus amado, para que nós possamos estar juntos, congregando, e te louvando e te adorando na presença da beleza da tua santidade. É o que eu te peço, Senhor. E esse culto, Pai, de adoração,
culto racional na tua presença, Pai. Continue fazendo-se presente em nossas vidas. É o que eu te peço hoje, para todo sempre. Amém. Tem uma linda salva de palmas para Jesus, amém? Davi. Graças a Deus. Senta pra tua cadeira. Meu irmão, você que está assistindo essa transmissão, essa live, sabe uma coisa que Deus está assumindo o controle de toda a situação. Se você está com problema, Deus tem algo para realizar na tua vida. Deus vai realizar milagre no teu coração, na tua vida. Somente espere ao Senhor. Deus tem algo para trabalhar na tua vida. Aquilo que você está pensando fazer, entregue sua mão ao Senhor. Todo o teu plano vai ter o plano de Deus ser na tua vida. Somente confie e crê no Senhor Jesus. Você verá a bênção sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Continua assistindo. Deixa eu ir. Que Deus possa abençoar bem você e toda a sua família, todos os seus parentes. Louvado seja o nome de Deus. Cobriremos as crianças que vão louvar o Senhor nesta noite. Mão ensanguentada de Jesus, mão que foi ferida lá na cruz, mão ensanguentada de Jesus, mão que foi ferida lá na cruz. Vem tocar em mim, e vem tocar em mim, vem tocar em mim, e vem tocar em mim, vem tocar em mim, oh vem tocar em mim, por isso eu te peço, vem tocar em mim. Esse sangue do Senhor vem tocar em nossa vida nessa noite, porque tem algo em nossa vida para alegrar nosso coração. Alguém vem tribulado, vem angustiado, vem perplexo nessa noite. O Senhor vem aqui para alegrar nossa alma, a nossa vida nesse momento. Glória a Deus. As crianças louvam o Senhor. Glória ao teu nome, Pai. Aleluia, Deus. Essa foi o homem, vinha para o seu exército, perseguindo o povo do Senhor. Mas quando Israel atravessou o mar, Miriam então se alegrou, batendo seu pandeiro, pulando e girando. Miriam chamou o povo para adorar, batendo seu pandeiro, pulando e girando. Miriam louvou, dançou, esse cantou. Aleluia, aleluia, aleluia. Como Miriam eu louvo. Aleluia, aleluia, aleluia. Como Miriam eu louvo. Aleluia, aleluia, aleluia. Como Miriam eu vou dançar. Vinha Faraó com seu exército, perseguindo o povo do Senhor. Mas quando Israel atravessou o mar, Miriam então se alegrou, batendo seu pandeiro, pulando e girando. Miriam chamou o povo pra adorar, batendo seu pandeiro, pulando e girando. Miriam louvou, dançou, esse cantou. Aleluia, aleluia, aleluia. Como Miriam louvou.
Glória a Deus. Glória a Deus. Me lembra desse hino que Deus canta, verdade, né? Não é pra se É muito bonito esse hino. E aí eu lembrei muito que quando Miriam cantou, né? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, né? Ele cantou junto aquelas jovens, aquelas irmãs ali. Então, Rael atravessou uma avenida e cantaram, louvaram a Deus, né? Só o Senhor é Deus, né? Então, ele canta muito esse hino, mas em hebraico, né? É bonito mesmo desse hino, né? Graças a Deus, louvado seja. Eu amo Israel, eu amo. Eu sou brasileiro, mas quando tem uma coisa, uma convicção, parece que Israel, parece que a convicção de Deus entra no meu coração, Israel. Por isso que eu oro em Israel, de manhã, tarde, à noite, de madrugada, eu oro em forma de Israel, talvez do Brasil também, mas eu oro muito em Israel, mas que tem uma convicção de Israel, eu sou parece que judeu. Glória, eu amo. Eu já levei, comprei umas 2 bandeiras de Israel, dei para o irmão lá, na igreja da missão, né? Missionária, né? Missões, dirigiu muitas missões, né? E então, eu esqueci essa bandeira, missões, igreja, Filho de Deus, Arábia do Egito, esse pessoal, 20 anos atrás, que vieram do Egito, os pastores missionários, e fizeram um culto aqui em São Paulo, no Rio. Então, eles vieram buscar arrecadação de dinheiro para levar para as pessoas que estão passando por esse cair. Eu comprei o CD dele, mas só que não dá para entender. Eles falam que eles cantam, mas é muito dinheiro, né? Então, por isso que aí deu uma contribuição que ele fez assim, ó. O pastor lá disse, ó, vamos orar 1 minuto, todo dia 1 minuto, e para pôr da Arábia do Egito, a Assembleia da Arábia do Egito. Então, durante 1 ano. Então, aí tem o propósito, eu orei 1 ano certinho, 1 minuto, eu orei mais de 1 minuto. Orando em Cobol, da igreja Assembleia da Arábia do Egito, ali, onde eu estava ali. Então, eu completei minha capa ali de oração, né, de Cobol, do missionário ali, né, da Arábia do Egito, né, em todos os lugares, né, onde estão localizados os missionários, eles estão gastando a sua vida, né, na sua família também, mas deixa tudo, né, para buscar alma para o Senhor, né. Então, nós somos missionários da última hora, nós somos missionários, eu sou missionário, né, tem o sangue missionário na minha alma, não pode ser. Quero apresentar nosso irmão aqui. Onde é que me calma aí? Oi, tá no carro de calma. Conhecedor, hein? Como é o seu nome? Rogério. Eu tinha um colega meu lá no trabalho, na Indeca, era Rogério também. Graças a Deus, que possa abençoar Rogério, né? Ele veio no lugar certo, né? Graças a Deus. Ele deu um propósito na vida dele, ele deu um estado na vida dele. Algo que não me deu na vida dele. Com certeza que Deus tem na vida dele muito, né? Tenho certeza. A igreja quer receber o nosso irmão, se é verdade, digo amém, irmão. Amém. Que Deus abençoe o Rogério, que Deus possa resplandecer sobre ti e ter caminhada dele. Você é um missionário, você tem uma chamada de Deus. Deus te chamou, você tem uma chamada. Você já está marcado, Deus já te marcou. O diabo jamais pode fazer alguma coisa com você. Já você tem algum empecilho para fazer alguma coisa com você, mas você está marcado. Glória a Deus, aleluia. Não adianta você, claro, porque Jesus já te marcou. E você tem uma chamada de Deus, né? E ninguém pode tirar essa chamada ministerial que Deus tem na sua vida. Deus tem grande coisa na sua vida, né? E somente faça a obra de Deus
Faça como Deus quer na tua vida, como Deus pretende fazer na tua vida. Muitas coisas vai acontecer. A Bíblia diz, essas bênçãos estão sendo todo dia na tua vida, assim quando vir a volta do Senhor Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa irmã Rosana chegou, mas a irmã Rosana vai orar, vai louvar o Senhor, né? Vai louvar o Senhor, a irmã Rosana. A gente fica lá para trás, não, mas o seu lugar é aqui, eu fico lá para trás, mas sempre tem que louvar o Senhor. É, cantora da igreja, né? Rosana, cantora do Senhor. Glória a Deus. Pode passar batido, não. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei o encontro com Deus aqui nesse santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Nós marcamos o encontro com Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus. E como nós temos marcado esse encontro com Deus. Aleluia, glórias a Deus. É bom que o crente esteja em contato com Deus. Aleluia, porque o que está ligado na terra está ligado também no céu. E o que está desligado na terra está desligado também no céu. Aleluia, glórias a Deus. Muito me alegro também com a presença do irmão, né, o pastor, né? Ele está parado aí, né? Mas a palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas, né? Aleluia. Eu creio que na hora certa o Senhor vai levantar e colocar no lugar Glória a Deus, de aleluia. direito. Aleluia. Glória a teu nome, É? Jesus, aleluia. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vou estar louvando ao Senhor, agradecer e engrandecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão, e os ombros tão cansados, com o peso da cruz. E as lágrimas o meu rosto vem molhar, só por Jesus querido é quem pode as enxugar. Não retires teu espírito, o meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu querer. Aleluia. A tua misericórdia é a causa de nós não termos. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. E quando tu voltares, com os santos subirei,
Eu já agradeci a rica oportunidade desse palma para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Presença de Deus maravilhosa. Glória a Deus. Eu me lembro, estava falando com o pastor ontem à noite, aí sobre usar aquele rapaz, quando Davi foi buscar a arca, né? A arca, Davi foi buscar do jeito que tem mesmo, da maneira dele, bem, né? Não foi da maneira de Deus, não, foi da maneira dele. E tudo bem, da maneira das pessoas para trazer a arca de Deus, a presença lá para o palácio, né? Para Jerusalém. E quando chegou, colocaram uma carroça de boi, a arca, né? E Deus não aceitou, né? Dentro de Moisés, né? Não era assim, para fazer levar a arca, né? Aí colocaram, aí trouxeram, o boi veio na frente, aí veio tudo cantando, né? De repente o boi tropeçou lá, e aí a carroça balanceou, ia virar, e usar, viu que a arca ia caída, e fez uma boa ação, né? Para que a arca não cair, colocou a mão assim, para não cair. Aí Deus tirou, né? Glória a Deus, aleluia. Deus tirou. Aí o Zá morreu ali naquele momento da arca. Aí o Davi reconheceu que Deus não queria assim, da maneira. Às vezes nós queremos fazer uma maneira assim, nós mesmos. Aí não é certo, Deus não aceita da maneira. Aí deixa Deus agir, deixa Deus fazer a maneira dele, deixa Deus conduzir nossa vida. Aí quando a gente deixar Deus nossa vida, aí vamos tudo bem, para lá e para cá. Aí Deus prospera a nossa vida ministerial, prospera a nossa vida espiritual, né? Porque deixamos Deus agir do jeito dele, não do nosso jeito. Né? Então, realmente, depois Davi foi, realmente, depois passou 3 meses, Davi pegou os levitas, foram lá do ser a arca, no ombro, aí sim, aí Deus diz, agora sim, eu aceito agora esse teu propósito, eu aceito a tua maneira agora, porque tu deixasse eu fazer a maneira da tua vida. E chegaram até em Jerusalém, com a arca cantando ali, louvando o Senhor, porque Deus aceitou a maneira, o jeito que Deus queria, irmão, né? Faça assim, faça teu jeito, deixa Deus fazer teu jeito. Deixa Deus usar como você é mesmo, da maneira que você é. Não imite ninguém. Eu dizia, Marcos Santos, vou imitar aí, não, deixa Deus, da maneira que você é. Da maneira que você é, deixa Deus te usar, porque você é usado por Deus. Você tem um propósito de Deus. Você tem um benefício de Deus na tua vida. Deixa Deus fazer. Então, veremos o mais do elo ao Senhor. Como servir o Senhor com dízimo, oferta para o trabalho do Senhor. Ao Sila e no mais do. Qual é o teu nome, pai? E o John, pai? Não reclama. Não reclama. Glória a Deus. Não reclama. Davi é valente. Reclamando. Ligou. Aleluia. Como servir o Senhor dízimo. Glória a Deus. Aleluia, pai. Tchau. Abençoa o instrumento, Pai. Desapertando o semestre da Pai Celestial. E na volte o Pai Celestial. Mas que possa abençoar de uma maneira poderosa, gloriosa a sua vida, Pai Celestial. Porque eu sou o que faço, eu escolha, e não sou meu Pai. Eu sempre pedimos essa bênção minha. Amém. Aleluia. Glória a Deus. João, fica mais aqui. Glória a Deus. Não pode ficar na frente da caixa. Ficar na frente da caixa da microfonia. Entendeu? Vou deitar aqui mais aqui, centralizar assim. No vídeo anterior, você vai falar. Aqui para eles ficarem. Louvado é teu nome, pai. Aleluia, Deus. Entre quarto
feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença de todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha, seja lágrima rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. A Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele vive e sabe que Ele vive e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, eu não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha, seja lágrimas rolarem, as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Senhor, eu não posso perder o que você fez atrás. Vem no seu lugar pra dar minha vida. Não venha, Senhor, queremos mais a tua presença, tua presença, tua presença. Glória a Deus. Ele é solo, né? Não gosta de acompanhar tudo, ele é solo. Glória a Deus. Solo agora vai ver. Depois do povo chamou o Luciano para fazer oração. O João legal, dá uma palavra, ultimamente, deve vir. Glória a Deus. Toda a vida
família. Eu te convido para você entrar no manto, meu irmão. Vem comigo, vem. Eita maravilha. Se o meu jeito de adorar te incomoda, não reclame, não me julgues, por favor. Você não sabe nem um terço da minha história, não tem noção da onde o meu Deus me tirou. Se o meu jeito de adorar te incomoda, não reclame, não me julgues, por favor. Você não sabe nem um terço da minha história, não tem noção da onde o meu Deus me tirou. Não tem lembrado do passado, meu já esqueceu. Se a minha vida te incomoda, reclama com Deus. Não tenha inveja, mas não chorar, pois aquele que me usa tem poder pra te usar. Não vem lembrar do meu passado, Deus já esqueceu. Se a minha vida te incomoda, reclama com Deus. Não tenha inveja, vai não chorar, pois aquele que me usa tem poder pra te usar. No mundo era pagode, era axé, você dançava na ponta do pé, e hoje convertido você vem me criticar. Quando na igreja eu começo a lutar. No mundo era funk, era pagode, era axé, você dançava na ponta do pé, e hoje convertido você vem me criticar. Quando na igreja eu começo a lutar. O que eu posso fazer? Esse é o meu jeito de adorar. Reclamo, mano, deixa Deus usar. O que eu posso fazer? Esse é o meu jeito de adorar. Entra no mão, deixa Deus usar. O que eu posso fazer? Esse é o meu jeito de adorar. Entra no banco, deixa Deus usar. O que eu posso fazer? Esse é o meu jeito de adorar. Entra no banco, deixa Deus usar. Se o meu jeito de adorar te incomoda, não reclame, não me julgues, por favor. Você não sabe nem o texto da minha história, não tem noção da onde o meu Deus me tirou. Se o meu jeito de adorar te incomoda, não reclame, não me julgues, por favor. Você não sabe nem o texto da minha história, não tem noção do meu Deus me tirou. Não me lembrar do meu passado, Deus já esqueceu. Se a minha vida te incomoda, reclama com Deus. Não chorar, pois aquele que me usa tem poder pra te usar. Não lembra do meu passado, Deus já esqueceu. Se a minha vida te incomoda, reclama com Deus. Não tenha inveja, não chorar, pois aquele que me usa tem poder pra te usar. Você dançava na ponta do pé, e hoje convertido você vem me criticar. Quando na igreja eu começo a dançar. Como era funk, era pagode, era axé, você dançava na ponta do pé, e hoje convertido você vem me criticar. Quando na igreja eu começo a dançar. O que eu posso fazer? Esse é o meu jeito de adorar. Entra no banco, deixa Deus usar. O que eu posso fazer? Esse é o meu jeito de adorar. Entra no banco, deixa Deus usar. O que eu posso fazer? Esse é o meu jeito de adorar. Entra no banco, deixa Deus usar. O que eu posso fazer? Esse é o meu jeito de adorar. Entra no banco, deixa Deus usar. Entra no banco, deixa Deus usar. Entra no banco, deixa Deus usar. Entra no banco, entra no banco, entra no banco, deixa Deus usar. Entra no banco, deixa Deus usar. Entra no banco, deixa Deus usar. Entra no banco, entra no banco, entra no banco, deixa Deus usar. Entra no banco, 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 entra no banco. Entra no banco, deixa Deus usar.
Usar mesmo. Lebeque mesmo. Mais um pouquinho, ele vai. Deixa eu Luciano para orar em favor do João aqui. Ministrar a palavra. Irmão, eu estava falando com o pastor Teodoro ontem, e falei com o João, vamos mudar a ceia, não vai ser quinta-feira mais. Segunda, domingo, segundo domingo do mês. É porque a jeguinha, eles são massa e dá para ver, sabe? Ela falou para mim, tá bom, de quinta-feira vai fazer a primeira. Aí então vou deixar domingo, aí então ganho porque estuda, né, à noite. Então tem pessoal que estuda à noite e domingo, né? Não pode faltar. Isso pode escapar. Então é tudo sério. Amém, irmão? Amém. Está confirmado. A igreja confirmou. Opa, glória a Deus. Está muito forte. Glórias a Deus, aleluia. Deus poderoso. Isso é amém. Graças a Deus. Deus, aleluia, Pai. Jesus. Glórias a Deus. Toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos em oração. Juntar o a palavra do pregador, né? Irmão Johnny, as pessoas teologia. Glória a Deus. Né? Amém? Depois estamos aqui congregando, bendizendo, louvando, exaltando o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Porque o Senhor é digno de toda honra, toda honra. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E do Senhor na vida, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, mais uma vez, Papai querido, e da tua santa presença nesta noite, Pai, desse culto da família, Senhor Deus amado, e domingo. Papai querido, peço a Ti, Santo Deus, que o Senhor, meu Deus amado, venha usar o Teu servo, Senhor meu Deus. Papai querido, venha descobrir que o Teu santo manto, Teu santo sangue, Tua santa mão poderosa, Senhor Deus de Israel. Senhor, vai acampar os Teus anjos aqui, Pai. Senhor, vai soltar toda a nuvem escura para bem longe, todo lençol preto, Pai amado. Venha cortar os laços, quebrar o ar, cortar a lança, queimar os carros no fogo, quebrar os milhões, quebrar as correntes, fazer todo embaraço, tirar toda a sujeira, abrir os cadeados, meu Deus. Oh, Papai querido, sim, meu Deus, fique conosco, Santo Espírito, fala conosco, fala com a tua igreja, fala com o teu servo, não que precisamos, mas que precisamos, não que queremos, mas que precisamos ouvir, Papai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigado, meu Deus, glórias a Deus. Deus, Deus amado. Glória a Deus, aleluia. Amados, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma noite para louvar e adorar o Senhor e oferecer a Ele toda a nossa dedicação, todo o nosso louvor. E Deus tem falado aos nossos corações através das canções e vai continuar falando através da sua palavra. E o texto que eu vou ler agora é exatamente o texto oficial que foi lido pelo pastor Teodoro. E a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E quanto mais você prega a palavra, Deus vai fazendo ela ficando melhor aos ouvintes. E a pessoa vai entendendo. Cada dia que passa, aquele que prega e aquele que ouve, às vezes diz o mesmo texto. A Billy Graham dizia que às vezes era necessário se pregar 17 vezes ou até mais a mesma mensagem para se tornar melhor ainda. Então, nós vamos lá ler aqui um texto, se encontra aqui em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, capítulo 3 em diante. Eu já havia falado sobre esse texto em outras situações e para mim nunca é demais falar da mensagem do Senhor. A cada dia ela vai acrescentando algo e isso vai nos ajudando a entender a palavra. E o texto que vamos ler agora se encontra aqui em Atos capítulo 3, que diz: Pedro e João subiam ao templo para a oração
da hora nona. E era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-a juntamente com João, disse: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso de acontecer. Irmão, podeis sentar. Aqui está um texto de um milagre realizado não por Jesus, mas um milagre realizado pelos seguidores de Cristo. Porque o próprio Jesus disse: olha, os milagres que eu faço, vocês vão fazer maiores. Ou seja, há uma continuidade. Jesus fez milagre, e essa autoridade de fazer milagre foi passado para todas aquelas pessoas que creem em Deus, que creem em Jesus. Então, essa continuidade de se fazer milagre tem que acontecer no meio do povo de Deus. Porque é uma continuidade, é uma promessa de Jesus aos seus seguidores. E Jesus passou isso para os seus seguidores. Os seus seguidores entenderam do que Jesus estava falando, abraçaram a causa e as coisas começaram a acontecer. Então, quando nós começamos a falar de Jesus, começamos a orar pelas pessoas, começamos a interceder por pessoas, e alguma coisa, nada acontece, a gente tem que começar a ficar um pouco preocupado com isso. Porque os milagres acompanham, incrível que pareça, os milagres acompanham todos aqueles que seguem a Jesus Cristo e creem em Jesus Cristo e creem na sua palavra. Jesus estava com os seus seguidores e o homem estava naquela situação de deficiência, e alguém fez uma pergunta para Jesus: quem pecou para que ele ficasse nessa situação? Foi ele ou foi seus pais? Jesus disse: olha, nem ele pecou e nem os pais deles pecaram, mas ele está nessa situação para se manifestar a glória de Deus. De um caso ou de outro, pastor Teodoro, nós temos uma certa culpa em não poder fazer exatamente o que está na palavra. Estender a mão e curar em nome de Jesus. Porque todas as curas é para manifestar a glória de Deus. E isso tem que estar dentro de nós. Esse poder tem que estar dentro de nós. E alguém diz: poxa vida, então eu estou perdido, então eu sou o pior dos cristãos. Não, irmão, você é um abençoado de Deus. É que muitas vezes Deus nos usa de forma diferente. No caso aqui da Porta Formosa, Deus usou esses homens, Pedro e João, para fazer aquele homem andar. Mas muitas vezes você tem orado por pessoas aí fora
que tem situações diferentes, e Deus tem feito os seus milagres. Então o milagre de Deus ainda continua na igreja. Glória a Deus. Só que tem gente que acha que milagre é só milagre se a pessoa andar, se a pessoa ressuscitar. Sim, isso são milagres. Mas quando você ora por uma pessoa que está entregue ao diabo, que está entregue ao mundo, e as palavras do Senhor entram no coração daquela pessoa, porque por causa da sua oração, isso é um milagre. E isso modifica a vida da pessoa lá. E isso é um milagre. Então, o milagre do Senhor acompanha, sim, os seguidores de Cristo. Então, nós temos aqui um caso de um coxo. E esse coxo, segundo as informações que nós acabamos de ler, ele nasceu coxo, porque a palavra diz assim, e era levado homem coxo de nascença. Então, ele nasceu coxo. Essa é a primeira informação que nós vamos ter agora. Ele nasceu coxo. Segunda informação, ao qual punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam ali. Então ele havia nascido coxo e diariamente ele era colocado na porta. Então aquele homem era conhecido. E outra coisa que nós vamos também saber sobre o coxo é que no versículo capítulo 3, vamos ver direitinho aqui. Eu fiz aqui uma anotação bem interessante para que a gente possa entender sobre a necessidade desse coxo. Para ter essa informação bem interessante, aqui ó, no capítulo 4 de Atos, versículo 4. Não, deixa eu ver aqui. Estava bem aqui o texto aqui, porque a gente vai trazer os textos de acordo para que a gente possa entender. Tá. Capítulo 4, Atos capítulo 4, versículo 22, que diz o seguinte, sobre o coxo ainda. Ora, tinha mais de 40 anos aquele que operava essa cura milagrosa. Então, o coxo havia nascido coxo, ele estava diariamente ali na Porta Formosa. E outra coisa, ele tinha mais de 40 anos. Então, se ele nasceu coxo, tinha mais de 40 anos, e todos os dias ele estava ali, e ele também era conhecido de todos, que o texto fala assim, e reconheceram-se ele mesmo o que esmolava. Então, ele era um homem conhecido. E aí surgem várias questões, porque se ele é coxo, está na Porta Formosa, e tem mais de 40 anos, a diferença de idade dele para os apóstolos era bem pouca. E aí, uma pergunta que surge. Se ele está lá na porta, nasceu naquela situação, porque Jesus, durante o seu ministério, não curou esse coxo. Porque Jesus entrou muitas vezes no templo. A Porta Formosa era uma porta principal, onde as pessoas iam ali para oferecer o sacrifício e adorar a Deus. A altura da Porta Formosa era de 22,50 metros, com largura de 18 metros. E a Porta Formosa ficava de frente ao Monte das Oliveiras. E era necessário 20 homens para fechar a porta, tão grande que ela era e pesada. Então, se o coxo estava ali, ele tinha mais de 40 anos, ele nasceu naquela situação desde criança, por que Jesus não curou ele durante o seu ministério? Porque Jesus entrou muitas vezes lá no templo, curou outras pessoas. Tem texto na Bíblia, se você ler, que Jesus entrou no templo, curou o coxo lá no templo, curou várias pessoas, e por que não curou esse homem? Que estava lá diariamente e nasceu coxo e estava lá pedindo esmola todos os dias. Essa é uma questão que requer que nós venhamos a ter um pensamento sobre isso. Por que Jesus não curou esse coxo? E aí a gente fica pensando assim, Jesus deu um coxo lá na Porta Formosa, Jesus curando os coxos ali, e ele de longe olhando, Jesus curando os coxos e ele continuando na Porta Formosa, pedindo esmola.
Jesus começou a andar por outras regiões e multiplicou os pães. E essa multiplicação dos pães, que se espalhou por toda a região, chegou também ao ouvido do coxo. Jesus estava multiplicando os pães e o coxo continuava na porta. Jesus ressuscitou Lázaro e ele ficou sabendo que os milagres que Jesus fazia e do poder que Jesus tinha. Ressuscitou Lázaro e o coxo estava na porta. Só que o coxo tinha esperança de que um dia esse Jesus pudesse curá-lo também. Então ele ficava lá, todo mundo devia dizer para ele: olha, Jesus está ressuscitando e o coxo está na porta. Jesus está salvando e o coxo estava lá na porta. Jesus está multiplicando e o coxo continuava lá na porta. Jesus passava pelo coxo, curava todo mundo e o coxo continuava na porta. E aí, você deve estar pensando assim: puxa, por que Jesus não curou esse coxo? É por esse motivo que o tema dessa mensagem, que eu vou dizer para os amados, entendendo o plano de Deus. A gente vai entender por que Jesus não curou esse coxo. Porque Jesus deixou para que esse coxo fosse curado no ministério dos apóstolos. Por que Jesus não curou o coxo durante o seu ministério? Isso nós vamos saber. E o que acontece? Como eu disse para vocês que o Monte das Oliveiras ficava de frente ao templo, quantas vezes aquele coxo viu Jesus subindo com a multidão no Monte das Oliveiras? E ele continuou lá na Porta Formosa, com a esperança de ser ressuscitado. Só que chegou um tempo que o coxo ficou sabendo que Jesus foi para julgamento. E aquele coxo ficou preocupado, porque aquele que poderia lhe trazer a cura estava sendo julgado, estava preso. Depois esse coxo ficou sabendo que aquele que havia sido preso e julgado agora foi condenado à crucificação. Aí esse coxo pensou assim: puxa, agora já era. Porque aquele que poderia me curar, que curou várias pessoas que eu vi, não me cura. E eu estou aqui esperando que ele faça um milagre na minha vida. Só que agora eu estou sabendo que agora ele foi julgado e condenado à crucificação. E agora eu estou sabendo que ele está crucificado. Só que eu também tenho aqui um pensamento que eu também deveria ter ouvido da boca de alguém que disse que aquele que havia sido crucificado e morto, que ao terceiro dia ia ressuscitar. Só que não tinha tanta fé, porque até os seguidores de Jesus não tinha tanta fé que Jesus poderia ressuscitar. E Jesus falava diretamente que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas quando Jesus morreu e foi crucificado, cada um foi para o seu lado, fazer o que mais gostava. Ninguém ficou esperando realmente se Jesus ia ressuscitar ao terceiro dia. Então aquele coxo ficou sabendo que Jesus havia sido crucificado. E que depois foi tirado da cruz e colocado no túmulo. Então agora ele sabia que aquele que havia sido crucificado, que era a esperança de curá-lo, agora estava no túmulo, estava lá. Então a esperança daquele coxo, pastor, olha, zerou. Isso é, então eu vou ter que me conformar com essa vida. Porque ele passou tantas vezes por perto de mim, eu tive tanta fé que um dia ele pudesse me curar e ele nunca me curou. E agora ele foi crucificado, agora ele morreu. Acabou minha esperança. Aí esse coxo ficou aceitando a vida que ele tinha. Só que com o passar dos 3 dias, o coxo teve uma nova notícia. A nova notícia era de que aquele que havia morrido ressuscitou. Aí o coxo ficou feliz novamente e pensou: agora sim, o milagre vai acontecer na minha vida. Porque além de eu ver ele curar todas as outras pessoas, ele morreu
e ele ressuscitou como ele havia dito, então eu vou receber o meu milagre. O milagre vai acontecer na minha vida, porque ele ressuscitou. Agora ele ficou na expectativa. Aquele coxo com mais de 40 anos que não havia sido curado durante o ministério de Jesus. Só que ele ficou na expectativa, por exemplo, de ter ressuscitado. Só que veio uma notícia triste, novamente para o coxo. Aquele que havia morrido, ressuscitado, agora não estava mais entre os seguidores de Cristo, porque foi elevado para o céu. Jesus foi elevado para o céu. Aí chegaram para aquele coxo, olha, desiste. Porque aquele que você tinha esperança para curá-lo, ele morreu realmente, isso é verdade. Ele ressuscitou, isso é verdade. Mas só que eu tenho que trazer uma notícia triste. Ele não está mais. Ele não está mais entre nós. Ele foi elevado aos céus. Aleluia, Deus, verdade, Pai. E agora acabou mesmo. Não tem mais jeito. Mas Deus, olhando lá do céu, nunca se esqueceu do poço. Glória a Deus, aleluia. Deus olha para cada um de nós, Ele nunca esqueceu de nós. Às vezes você vê pessoas sendo abençoadas do seu lado, receber as bênçãos, e você pensa que Deus se esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu daquele poço. É que Deus tinha um milagre para realizar na vida daquele poço. E aí vocês vão entender no final da mensagem, porque Deus não curou aquele poço durante o seu ministério e deixou para que acontecesse na hora exata, no momento certo, para que tivesse um resultado com isso. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Jesus sobe para o céu, e aí vem a missão para os seguidores de Cristo. Aí agora vai acontecer algo quando o coxo não esperava mais e não tinha mais esperança. O Espírito Santo toca no coração, nos corações de dois homens, Pedro e João. E o Espírito Santo meio que manda eles para o templo. Eles sabiam do que ia se tratar lá na frente? Não. Pedro e João não foram com o pensamento, hoje nós vamos curar alguém. Não. O Espírito Santo levou eles para o templo, porque no pensamento de Deus, nos planos de Deus, estava esse homem. Para ser curado, não através de Jesus, mas através dos apóstolos. E por que não foi curado através de Jesus? Vocês vão saber. Porque Deus permitiu que ele fosse curado através dos apóstolos. Então, foi João para a Porta Formosa. Aquele coxo, na sua vida normal, aceitando a vida que ele estava levando, não foi curado por Jesus. Ele aceitou as condições, mas ele vê aqueles dois homens ali na escada, subindo. E ele pede uma esmola para os dois homens de Deus. E Pedro, olhando para ele, disse assim, olha para nós. Então o coxo olhou assim, vem coisa boa, vem dinheiro bom aí. Ele disse, olha para nós, então eles têm alguma coisa a oferecer. Aí Pedro disse o seguinte, eu não tenho ouro e nem prata. Ok, o que é material eu não tenho. Mas o que eu tenho eu te dou. Então nós precisamos ter alguma coisa. Só dá algo a alguém aquilo que se tem, não se dá aquilo que não tem. Então eles tinham algo, nós precisamos ter isso também dentro de nós. Nós não podemos oferecer aquilo que nós não temos. Então, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Aí ele diz, levanta e anda. O coxo andou, quando ele falou levanta e anda, não andou. Mas quando ele, tomando pela mão, audácia, se adiantou, pegou pela mão e o levantou. Ele não só falou, mas como ele agiu. Tem gente que só fala, a gente precisa agir também. E esse homem
passou a andar. Quando ele foi curado pelos apóstolos, vejam só o resultado do que aconteceu quando esse homem foi curado. Primeiramente, esse homem se converteu a Jesus Cristo. Entrou no templo e começou a louvar a Deus. As pessoas que viram esse homem ser curado ficaram admiradas. E como resultado dessa admiração, olha o que diz aqui em Atos capítulo 4, versículo 4. E muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens, quase 5.000 pessoas. Deus, no plano de Deus, que se aquele coxo tivesse sido curado lá no templo, como muitos outros coxos foram curados, esse milagre da salvação não aconteceria. Então, no plano de Deus, ele deixou para que esse milagre acontecesse através dos apóstolos, e o resultado da pregação do apóstolo Pedro, falando do milagre de Deus, quase 5.000 pessoas aceitaram a Jesus pela cura daquele coxo que à primeira vista parece que estava sendo esquecido por Deus. Deus não esqueceu de nós. Ele só age no momento certo para que a bênção que vai vir na sua vida alcance outros. Então esse coxo foi curado pelos apóstolos através do poder de Deus para que quase 5.000 pessoas pudessem ser salvas através do Evangelho. E com a cura também realizada na vida desse coxo, trouxe para os apóstolos autoridades de Deus, como diz aqui no 4,14. Capítulo 4,14 diz o seguinte: e vendo com eles o homem que era curado, nada tinha que dizer ao contrário. Isso quer dizer o quê? Que o poder que havia na vida dos apóstolos trouxe uma autoridade tão grande na vida deles, que todos aqueles que viam o coxo juntamente com ele, para falar o quê? Vamos só aceitar exatamente o que aconteceu. Esses homens estenderam a mão, esses homens pegaram na mão desse coxo, esses homens, através do nome Jesus Cristo, fizeram um milagre na vida desse homem. Não há como argumentar contra o fato que nós acabamos de ver, que é um milagre de Deus que estava acontecendo ali naquele exato momento. E não há como ser diferente do que aconteceu. Então, por que Deus não curou o coxo durante seu ministério? Porque Deus queria que o milagre acontecesse através dos apóstolos. É por esse motivo que ele não foi curado durante o ministério dele. Então, na onisciência de Jesus, ele poderia pensar: todos estão pensando que eu estou desprezando esse homem. Todos estão pensando que eu estou deixando ele de lado. Todos estão pensando que eu abandonei esse homem. Até mesmo o coxo, por um momento, pensou que ele estava sendo abandonado por Deus. E que ele não era amado por Deus. Porque a nossa mente, ela é assim. Quando todas as pessoas recebem presentes e você não recebe, o primeiro pensamento que você tem é o seguinte: essa pessoa não me ama, essa pessoa não gosta de mim, ela deu presente para todo mundo e não deu para mim. Então, ela não me considera, ela me vê como a pior pessoa. Mas, esse é o pensamento do ser humano. E Deus, por trás desse pensamento negativo, é diferente. Ele pensa assim: eu vou usar e vou fazer no momento exato, aonde outras pessoas também serão abençoadas pela bênção de Deus. Quando você começa a entender o plano de Deus, e quando você começa a entender porque Deus abençoa
uma pessoa que está ao seu lado não abençoa você, porque Deus tem outros planos para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele sabe que quando Ele te abençoar, você vai ver que aquela bênção não vai ficar só em você. E no esquecimento, porque os cônjuges que Deus curou lá no templo, a Bíblia não fala nada sobre eles. Eles ficaram no anonimato. Deus fez a bênção na vida dele, amém. Mas esse homem que não foi curado por Jesus, ele se destaca e está aqui há mais de 2000 anos como uma instrução, como uma orientação, como um conselho de que Deus não se esquece de ninguém. Glória a Deus, aleluia. E isso aqui é importante. Porque isso aqui te leva para um patamar de espiritualidade, de entendimento do plano de Deus, que nada te abate. Nada te abate. Então, todas as mentiras do diabo, todos os pensamentos negativos, caem diante de um fato bíblico. Glória a Deus, De aleluia. um homem que pensou que estava esquecido e abandonado e que agora é um abençoado de Deus e serviu de canal de bênção para outras pessoas. Você quer ser abençoado agora? E outras pessoas não serem abençoadas pela bênção que tem na sua vida? É preferível você ter paciência agora e receber a bênção depois, e essa bênção alcançar toda a tua família. Olha que bênção. Alcançar todas as pessoas. Porque o plano de Deus é melhor do que o plano do homem. O homem, quando quer honrar uma pessoa, ele só honra a pessoa em si. Mas quando Deus quer honrar a pessoa, Ele honra a pessoa e as pessoas que estão ao seu lado. Ou seja, as outras pessoas serão abençoadas pela sua vida. Glória a Deus, Então aleluia. tenha paciência, espere em Deus, É verdade, porque aleluia. quando Deus te entregar a bênção, como entregou na vida desse poço, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e na vida dos seus. Glória a Deus, O aleluia. nome do Senhor será glorificado desde agora e para sempre. Amém, amado. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Meu irmão Rogério, eu vou embora. Eu tenho que perder a mensagem. Aí deu uma mensagem grande para irmã Rosé. Eu aproveitei em fala também, pincelada, deixa aí, com essa palavra, ficou gravada no coração dele, vai ficar na cadeia, vai ver. Então eu falei, mesmo do jeito que eu estou fazendo, da mesma maneira que eu falei, aí veio o Espírito da irmã cantora, o Espírito Santo, para deixar ele. Ele vai pensar num cântico, vai pensar na palavra, eu aproveitei a palavra porque eu acho que os pessoas sabiam que ia embora, né? Não, se o senhor aventava, se colocava, ia embora, porque alguma coisa ele queria fazer. Então, esse vai voltar não, ele vai voltar novamente aqui, mas diferente. Mas se eu estou entendendo, graças a Deus, eu adoro orar, né? Eu estava ali pensando ali, né, irmãos? Eu falei, olha, eu preciso de uma resposta hoje para a minha vida, né? E graças a Deus, né? Chegando aqui, quando eu vi a bênção, eu falei, bom, hoje é dia dele, né? A semana inteira, você longe da gente, né? Hoje tinha que ser. Também, vamos ficar em pé, vamos fazer oração então para o encerramento em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aí, outro detalhe também que eu estava pensando, eu falei, se eu soubesse que você ia pregar mesmo, eu mandasse você pregar Mateus 22. Mas essa aí caiu da luva. Glória a Deus, foi como uma luva. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, somos gratos a Ti, Senhor amado, aleluia, por este culto maravilhoso. Deus amado, ouvimos a Tua palavra. Agora Deus nos dá, aleluia, essa condição, Pai, aleluia, para gravarmos na tábua do nosso coração, aleluia, e Deus amado, não fugir nenhuma vírgula, Pai. E Deus amado, desce mesmo a tua unção sobre cada vida. E hoje é o primeiro dia da semana, culto com a família. E Deus, eu quero ministrar uma bênção sobre cada família, Senhor amado, aleluia. E todo também, Senhor amado, de acordo com a tua palavra foi pregada nessa noite. Que a pessoa não venha desistir, que o momento propício, o momento certo,
E Deus amado, o Senhor já está reservando para a grande vitória, Pai, e que vai ser abrangente, não vai ser só para um, mas vai abranger a todos, em nome de Jesus, e que os demais possam observar e ver, Senhor amado, que o Senhor agiu lá e está agindo hoje também nesse lugar. Deus, através dos que estão na live, Deus amado, eu te peço, Senhor amado, vai ao encontro de cada um deles, abençoando ricamente e concedendo mais uma semana, Pai, cheia de vitória debaixo da tua graça e da tua unção. É o que eu desejo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos abrir nossas mãos, por favor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo, seja com toda esta amada igreja e todos aqueles que estão nos assistindo também, Pai. Não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja diz: Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Amém.